nos prometeu que ela é nossa. Jesus curou as pessoas das suas enfermidades, quando elas manifestaram fé em seu poder. Ele ajudará naquilo que não conseguem enxergar, inspirando-os nele, confiar quantas coisas que não conseguimos ver, levando a crer no seu poder de perdoar os pecados. Foi isso que disse. Clamarão claramente ao curar o paralítico, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito, e vai para tua casa. Mateus 9, versículo 6. João, evangelista, disse o mesmo ao falar sobre os milagres de Cristo. Esses, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida eterna em seu nome. João 20, versículo 31. Com a simples narrativa sobre como Jesus curou os enfermos, podemos aprender a crer que ele pode perdoar os pecados. Voltemos à história do paralítico do tanque de Betesda. O pobre sofredor estava desamparado por 38 anos. Não havia usado seus membros. Jesus ordenou: Levanta-te, toma o teu leito e vai para tua casa. Aquele paralítico poderia ter dito: Senhor, se quiseres curar-me, obedecerei a tua palavra. Mas não foi assim. Ele creu na palavra de Deus e creu que havia sido curado, e imediatamente se levantou. Decidiu que andaria e andou. Ele agiu de acordo com a palavra de Cristo, e Deus lhe concedeu a sua força. Estava curado. Da mesma forma, você é um pecador. Não consegue expiar seus pecados do passado, nem mudar seu coração e se tornar perfeito. Mas Deus promete fazer tudo isso por você, por meio de Cristo. Você crê nessa promessa? Confesse seus pecados e entregue a Deus. Você deseja servi-lo. Ao fazer isso, Deus certamente cumprirá sua palavra. Se você crê na promessa, crê que está perdoado e purificado. Deus supre o que é necessário e você é curado. Da mesma maneira como Cristo deu a força para o paralítico andar, quando ele creu que estava curado. Assim é, se você crê. Não espere sentir que você está curado, mas diga: eu creio, e assim é. Não porque o sinta, mas porque Deus prometeu. Jesus diz: tudo quanto em oração perdides, crendo que receber estes, será assim convosco. Mateus 11, 24. Há uma condição para o cumprimento dessa promessa: que oremos de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é nos purificar dos pecados, tornar seus filhos, capacitar-nos para viver em uma vida de santidade. Podemos então pedir essas bênçãos, crer que a recebemos e agradecer por tê-las recebido. É nosso privilégio ir a Jesus, ser purificado, nos apresentar diante da lei sem qualquer vergonha ou remorso. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, versículo 1. Daqui por diante, você já não pertence a si mesmo. Você foi comprado por um preço. Não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula. O sangue de Cristo. 1 Pedro 1, 18 e 19. Por meio desse ato simples de crer em Deus, o Espírito Santo gerou uma nova vida em seu coração. Agora você é uma criatura nascida na família de Deus, e Ele ama você, como ama seu filho. Agora que você se entregou a Jesus, não volte atrás, nem se afaste dele, mas repita diariamente: sou de Jesus Cristo, a Ele me entregarei. Peça-lhe que conceda a você seu Espírito e que sustente com sua graça. Da mesma maneira que se tornou um filho de Deus quando creu nele, ele se entregou e a ele se entregou. Assim também você deve viver nele. Disse o apóstolo: como recebereis Cristo, o Senhor, assim andai nele. Colossenses 2, 6. Alguns parecem pensar que precisam passar por uma nova prova e assim demonstrar ao Senhor que estão transformados antes de poder pedir sua bênção. Mas ele pode pedir essa bênção agora mesmo.
Eles precisam de sua graça, o Espírito de Cristo para ajudá-los em suas fraquezas, ou não poderão resistir ao mal. Jesus deseja que nos acheguemos a Ele, como estamos pecaminosos, desamparados e dependentes. Devemos ir com todas as nossas fraquezas, impurezas e pecaminosidade, e arrependido lançar os seus pés. E ele se alegra ao nos envolver em seus braços de amor, cura nossas feridas, nos purifica de toda impureza. É nesse ponto que milhares fracassam. Não creem que Jesus pode perdoar pessoalmente, de forma individual. Não põe à prova o que Deus diz. É privilégio de todos os que aceitam as condições de verificar por si mesmo que o perdão é oferecido, implantado para cada pecado, amplamente para cada pecado. Afaste qualquer suspeita de que as promessas de Deus não são para você. Elas são direcionadas a cada transgressor que se arrepende. Força e graça foram dadas por meio de Cristo, para serem levados por anjos ministradores. E todo aquele que crê, ninguém é tão pecador que não possa encontrar paz e pureza e justiça em Jesus. Que bênção, né? Que por todos morreu. Ele deseja livrar os pecados de suas vestes, manchados e poluídos pelo pecado, e vestir nele as vestes brancas da justiça. Ele insiste que vivam e que não morram. Deus não trata conosco como seres humanos tratariam uns aos outros. Seus pensamentos são de misericórdia, amor e terna compaixão. Ele diz: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo seus pensamentos, converta o Senhor que se compadece dele, e volte para nosso Deus, porque é rico em perdoar. Desfaça as transgressões como a névoa, e os teus pecados como as nuvens. Isaías 55, 7, 44 e 22. Não tenho prazer na misericórdia de ninguém, diz o Senhor. Portanto, convertei-vos. Ezequiel 18, versículo 32. Satanás está pronto para nos roubar as bênçãos prometidas de Deus. Ele quer arrebatar o coração de cada lampejo de esperança e todo raio de luz. Mas você não deve permitir que ele faça isso. Não dê ouvidos ao tentador, mas diga: Jesus morreu para que eu pudesse viver. Ele me ama e não quer que eu pereça. Tenho um Pai Celestial compassivo, embora eu tenha abusado do seu amor e negligenciado as bênçãos que ele me deu. Vou me levantar para ir ao Pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata como um dos teus servos. A parábola nos mostra como será recebido aquele que se perdeu. Vindo ele ainda longe, quando seu pai avistou, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Lucas 15, versículo 18 e 20. Mesmo essa parábola, por mais terna e comovedora que possa ser, não consegue expressar a infinita compaixão do Pai Celestial. O Senhor declara por meio de seu profeta, com amor eterno: eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Jeremias 31, versículo 3. Enquanto o pecador ainda está distante da casa do Pai, esbanjando seus bens em uma terra estranha, o coração do Pai o quer de volta, e cada desejo de retornar para Deus desperta no coração não é outra coisa senão a terna voz do Espírito Santo, suplicando, insistindo, atraindo o desviado para o coração cheio de amor do Pai. Mesmo tendo perante vós as ricas promessas da Bíblia, ainda é capaz de duvidar? Ou você imagina que quando um pobre pecador deseja voltar e abandonar seus pecados, o Senhor com severidade o impede de se prostrar arrependido de seus pés? Longe de nós pensamento assim. Não. Nada pode nos prejudicar mais que ter um conceito assim do Pai Celestial. Ele odeia o pecado, mas é um pecador. Ele se entregou na pessoa de Cristo para que todos pudessem ser salvos e desfrutar as bem-aventuradas
eternas do reino da glória. Que outra linguagem mais forte, mais carinhosa, poderia ser empregada em lugar daquele que escolheu para expressar o seu amor por nós? Ele declara: caso pode uma mulher esquecer-se do filho, ainda que mama, de sorte que não se compadece do filho de seu ventre? Mas ainda que essa viesse esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Isaías 49, versículo 15. Olhe para cima, você que está em dúvida e com medo, pois Jesus vive para fazer intercessão por nós. Dê graça a Deus pelo dom do seu Filho amado e ore para que ele não tenha morrido em vão. O Espírito está convidando você hoje. Venha para Jesus de todo o coração e poderá pedir suas bênçãos. Ao ler as promessas, lembre-se que elas são uma expressão de amor e misericórdia indescritíveis. O grande coração do amor infinito se volta para o pecador com ilimitada compaixão. Em Jesus Cristo temos a redenção, pelo seu sangue a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Efésios 1, versículo 7. Sim, apenas creia que Deus é seu auxiliador. Ele quer restaurar sua imagem moral no ser humano. À medida que você se aproximar de Deus com arrependimento e confissão, ele se aproximará de você com misericórdia e perdão. Queridos, que Deus te abençoe, que a mensagem seja uma bênção para você. Não se esquece de se inscrever e compartilhar, ok? Um abraço. Querido bondoso Deus, abençoe todos aqueles que vão ver essa mensagem agora e abençoe eles com bênçãos sem medidas. Que eles e nós possamos ter certeza que Deus perdoa nós, lança nossos pecados nas profundezas do mar e dá força e poder para nós resistirmos ao mal e desenvolvermos o caráter aos pés de Jesus, a semelhança de Cristo. Em nome de Jesus, amém. Grande abraço para você. Se inscreve aí no canal e compartilha. Grande abraço. O teste da obediência. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que fizeram novas. 2 Coríntios 5, versículo 7. Uma pessoa que pode não ser capaz de dizer o momento e o lugar exato, nem descrever todas as circunstâncias do processo da conversão, mas isso não prova que ela não seja convertida. Cristo disse para Nicodemos: o vento assopra onde quer que ouves a sua voz, mas não sabe onde vem, nem por onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. João 3, versículo 8. Com o vento, que é invisível, embora seus efeitos sejam claramente vistos, é sentido assim também o Espírito de Deus. Em sua obra no coração humano, esse poder regenerador, o qual nenhum olho humano pode ver, gera uma nova vida e cria um novo ser, a imagem de Deus. Embora a obra do Espírito seja silenciosa, imperceptível, seus efeitos podem ser vistos. Se o coração for renovado pelo Espírito de Deus, a vida dará testemunho disso. Apesar de nada podemos fazer para mudar o coração, a entrar em harmonia com Deus, mesmo que não devamos em absoluto confiar em nós mesmos, nem em nossas boas ações. A vida vai revelar se a graça de Deus habita em nós. Uma mudança será percebida no caráter. Hábitos e propósitos. Será claro e decisivo o contraste entre o que eram antes e o que são agora. O caráter é revelado não por obras, mas nem por erros ocasionais, mas pela tendência que palavras e atos costumeiros revelam. É verdade que pode haver uma aparência de retidão, mesmo sem o poder renovador de Cristo. O desejo de ter influência, de ser estimado pelos outros, pode levar a uma vida bem ordenada. O respeito próprio pode nos fazer evitar a aparência do mal. Um coração egoísta pode promover atos generosos, de maneira que então vamos demonstrar de qual lado estamos. Quem tem a prioridade no nosso coração? E quem são os nossos pensamentos? Sobre quem gostamos de conversar? Quem é o alvo de nossa calorosa afeição e do melhor da nossa energia?
Se somos de Cristo, sempre estaremos pensando nele. Nossos mais altos, mais doces pensamentos nele se concentrarão. Tudo o que temos e somos será consagrado a ele. Temos o desejo de refletir sua imagem, possuir seu espírito e fazer sua vontade e agradá-lo em todas as coisas. Aqueles que se tornam nova criatura em Cristo produzirão os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Gálatas 5, 22, 23. Não mais se comportarão de acordo com antigos desejos, mas pela fé no Filho de Deus seguirão seus passos, refletirão seu caráter e tornarão puros assim como ele é puro. As coisas que antes detestavam, agora amam. As coisas que antes amavam, agora detestam. O orgulhoso e arrogante se torna manso e resignado. O vaidoso e altivo se torna humilde e gentil. O alcoólatra deixa a bebida e vício, se torna puro. As modas e os costumes mundanos são postos de lado. O cristão não buscará o adorno exterior, mas o homem interior do coração unido a um corruptível traço de um espírito manso e tranquilo. 1 Pedro 3, 3, 4. Não haverá evidência de genuíno arrependimento, a menos que ele próprio. Não haverá evidência de um genuíno arrependimento, a menos que ele promova uma reforma. Se confirmar o que foi prometido, devolver o que foi roubado, confessar seus pecados e amar a Deus e ao próximo, o pecador pode estar certo que passou da morte para a vida. Quando vamos a Cristo, mesmo sendo seres pecadores cheios de erros, nos tornamos participantes da sua graça perdoadora e o amor brota em nosso coração. O fardo fica leve, pois o jugo que Cristo impõe é suave. O dever se torna um deleite e o sacrifício um prazer. O caminho que antes parecia coberto de trevas passa a ser iluminado pelo sol da justiça. O amoroso caráter de Cristo será visto em seus seguidores. Ele se deleitará em fazer a vontade de Deus. O amor a Deus, o verdadeiro zelo por sua glória, era o poder controlador da vida do nosso Salvador. O amor embelezava e enobrecia suas afeições. O amor faz parte da natureza divina. O coração não consagrado não pode produzi-lo. O amor pode ser encontrado apenas no coração onde Jesus reina. Não amemos porque ele nos amou primeiro. Nós amamos porque nos amou primeiro. 1 João 4, versículo 19. No coração renovado pela graça divina. O amor é o que motiva a ação. Ele modifica o caráter, controla a paixão, supera a inimizade e torna mais nobres as afeições. Esse amor cultivado no coração, ameniza os rigores da vida e exerce uma influência restauradora sobre todos que estiverem por perto. Há dois erros que os filhos de Deus, em particular, aqueles que há pouco passaram a confiar em sua graça, precisam especialmente evitar. O primeiro, já mencionado, é o desconsiderar as próprias obras e confiar naquele que pode realizar para ficar em harmonia com Deus. Aquele que procura se tornar santo, buscando por meio de suas próprias obras, guardando a lei, está tentando algo impossível. Tudo que o ser humano pode fazer sem Cristo está poluído pelo egoísmo e pelo pecado. Somente a graça de Cristo, por meio da fé, pode santificar. O erro oposto é não menos perigoso, é acreditar que Cristo isenta a pessoa de guardar a lei de Deus. Que considerando que somente pela fé nos tornaremos participantes da graça de Cristo. Nossas obras nada têm a ver com a nossa redenção. Mas veja que a obediência não é uma mera concordância externa, e sim uma consequência do amor. A lei de Deus é uma expressão da natureza divina e personificação do grande princípio do amor. E por isso, se o fundamento de seu governo no céu e na terra, se nosso coração não for renovado, semelhança de Deus, se o amor divino não estiver nele implantado, é claro que viveremos em obediência à lei de Deus. Se o amor divino estiver nele implantado,
é claro que veremos a obediência de Deus. Quando o princípio do amor domina o coração,